Bom dia, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estar fazendo a nossa escola dominical, né? E eu quero convidar vocês, né, a todos que estão aí assistindo, né, a fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando ao Senhor nessa manhã, agradecendo a Ele, né, por esse dia que Ele nos concede, pela semana que nós passamos. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero colocar as nossas vidas, ó Deus, em Tuas mãos. Ó Pai, pedindo perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Pai, pelos nossos pecados. Ó Deus, nós queremos, Senhor, Te agradecer, Senhor, por este dia, Pai, que o Senhor nos concede. Ó Deus, mais uma vez poder estar em Tua presença, Senhor, estudando, aprendendo, ó Pai, mais de Ti. Senhor, nós Te damos graças, Senhor, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, eu Te dou graça por cada família, Senhor, aqui representada. Senhor, por cada vida, Senhor, que está nos assistindo nessa manhã, Senhor. Ó Pai, eu quero Te pedir, nos dê, Senhor, um domingo abençoado, Senhor, debaixo das Suas potentes mãos. Ó Pai, quero Te pedir também que o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Abrir, ó Deus, nossos ouvidos, ó Pai, para aprender e para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nós Te damos graças, Senhor, por tudo nesse momento. É o que nós Te pedimos, Pai, Te agradecemos. Amém. Amém, amados? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho, né, na nossa escola dominical sobre a vida de Paulo. Né? Nós sabemos que Paulo foi aí um guerreiro, né? Paulo, ele sofreu perseguições, né? Paulo passou por muitas dificuldades, mas ele aprendeu a superar as dificuldades. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a vida desse homem, né? Homem que muito nos inspira. E o texto que nós vamos ler está em Filipenses 1, a partir do verso 12. Nós vamos estar lendo a partir do verso 12 na Bíblia, né? Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12, que diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, que a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, incessariamente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também isto me regozijo, assim sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Deus, de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, motivos de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Né? Esse é o texto da nossa lição, da nossa escola dominical dessa manhã. Né? E aqui estudando, né, o Senhor colocou algumas coisas em meu coração, né, e eu quero já de início mostrar para vocês esse copo. Né? Muitos de vocês vão enxergar esse copo como vazio,
né? Ele só está pela metade com água, outros podem enxergar esse copo como cheios, né? Aí depende, né, da visão de cada um, de como cada um vai enxergar isso aqui, né? E daqui a pouco vocês vão entender, né, o porquê desse copo, né, o porquê eu estou mostrando para vocês esse copo. Aqui na introdução da nossa lição fala assim: diante de um copo, que é esse copo que eu mostrei para vocês, há quem veja meio vazio ou meio cheio. Fato é que a maneira como reagimos às situações, especialmente às difíceis, diz muito sobre quem somos. Ou seja, de que maneira hoje você enxerga esse copo? Ou seja, de que maneira hoje você enxerga as situações difíceis na sua vida? Né? A maneira com que nós vemos as situações especialmente difíceis diz muito quem somos. Né? Paulo, ele enfrentou tanta dificuldade, mas ele conseguiu enxergar a dificuldade de uma maneira diferente. Talvez a dificuldade que você está vivendo hoje, você talvez esteja entendendo, vendo, enxergando como fim. Mas muitos hoje não estão enxergando como fim. Muitos hoje estão tirando lições, né, oportunidades, aprendizados desse momento difícil. E você? De que maneira você está vendo isso? Aí aqui ainda diz assim: é nos momentos de tensões, quando mais a emoção fala mais alto do que a razão, que aqueles sentimentos que não gostamos e posturas que reprovamos aparecem. Não há nada de errado nisso, desde que as emoções não nos seguem em relação à integridade ao respeito da vida alheia. No entanto, em Cristo, vamos aprender a lidar com as dificuldades com outra perspectiva, discernindo a vontade de Deus e agindo segundo o seu querer. Essa experiência pode ser identificada na trajetória do apóstolo Paulo, personagem da nossa lição. Né? Como eu já disse aqui no início, né, Paulo, ele enxergou as dificuldades da vida dele de outra maneira. Né? Nós sabemos que lá em Atos, lá atrás, né, nós lemos aqui em Filipenses, mas a história de Paulo ela começa lá atrás. Né? Paulo lá em Atos, né, 9:23, né, algumas anotações que eu fiz aqui, fala quando Paulo ele foi perseguido lá em Damasco. Ou seja, Paulo, o sofrimento de Paulo já começou lá atrás. Né? Aqui, quando chega em Filipenses, né, Paulo aqui ele já está se alegrando com tudo aquilo que aconteceu com a vida dele, pregando o evangelho. Né? E ele não quer, né, saber de que maneira ele está pregando o evangelho. O importante é que ele está pregando o evangelho. Ele está pregando na dor, né? Talvez ele está pregando, né, mediante as circunstâncias difíceis, a falta de dinheiro, mas ele está pregando o evangelho. Né? Aqui em Filipenses, né, no texto que nós lemos, no 21 diz assim: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele só quer pregar a palavra, né? Ele só quer viver para Cristo. Né? Aí aqui, né, ainda diz que Paulo ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi apedrejado, né? E uma história que é muito conhecida de todos nós é quando ele foi preso e açoitado. Mas ele, ao invés de reclamar, né, ao invés de colocar Deus, né, na prova, ele orou para que as prisões, né, e as correntes fossem quebradas. Ele adorou uma noite inteira, ele adorou dentro daquela prisão. Foi isso que Paulo fez. Essa foi a atitude de Paulo. Né? E qual a atitude que nós estamos tomando nos dias de hoje? Será que nos dias de hoje nós estamos tomando a atitude também de adorar o nome do Senhor? Ou nós só estamos reclamando, colocando a Deus à prova com tudo que nós estamos vivendo? Aí aqui nós vamos falar sobre algumas características, né, da vida de Paulo. Né? O título da escola dominical, da mensagem de hoje, diz assim: Paulo, alegrai-vos no Senhor. Né? E aqui fala sobre Paulo, o amigo. A carta aos Filipenses foi destinada à igreja de Filipos, primeira comunidade em terras europeias, fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, né? Que está lá em Atos 16. Filipos era uma colônia grego-romana voltada para a agricultura. A igreja de lá estava sofrendo vários ataques, inclusive de pessoas consideradas judaizantes, isto é, que tentavam impor costumes judeus como se estes fossem essenciais no evangelho. Isso gerou divisões na comunidade. Além desses problemas internos na época de Paulo,
Na época que Paulo escreveu a carta, havia uma instabilidade econômica na cidade que produziu o empobrecimento de várias pessoas, inclusive de quem fazia parte da igreja. Ou seja, aqui se você for ver toda a história, né, da carta de Filipenses, né, aos Filipenses, nós vamos ver as várias dificuldades, né, que o povo estava enfrentando, que Paulo juntamente com o povo. Aqui diz, né, que naquela época eles passaram por uma crise, né, a cidade passou por uma instabilidade tão grande, econômica tão grande, que produziu o empobrecimento de muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que faziam parte da igreja fundada. Né? Ou seja, hoje nós estamos passando uma dificuldade, mas lá atrás muitas pessoas, né, passaram por certas dificuldades também, né? Mas eles lidaram com isso de maneira diferente. Então Paulo se colocou como exemplo durante toda a carta, apontando-lhes como deveriam reagir diante dos problemas da vida. Ele próprio vivia uma situação de desvantagem, estava preso e sob ameaça de morte. Agora, olha só que interessante isso. Paulo ele estava preso sob ameaça de morte, mas ele estava tentando, de alguma maneira, né, colocar a vida dele como exemplo para outras pessoas de como reagir às provações. Talvez ali, naquele momento, Paulo poderia simplesmente ter desistido de tudo. Não quero mais saber de nada, não quero mais pregar o evangelho, né, não vou mais falar em nada, né, em nome de Cristo, talvez não valha a pena. Paulo poderia ter pensado isso. Mas Paulo usou a dificuldade da vida dele, algo que ele estava vivendo, né, para motivar outras pessoas, para trazer, né, a esperança e a alegria a outras pessoas. Foi isso que Paulo fez. Né? Aí aqui diz assim, antes disso ele foi açoitado, olha só, antes disso tudo ele foi açoitado, apedrejado, perseguido, sofreu 3 naufrágios, passou fome e frio por amor ao evangelho. Que está lá em 2 Coríntios, né? Você aí de casa, se quiser abrir, está em 2 Coríntios 11. Vamos abrir lá a nossa Bíblia em 2 Coríntios 11, lá no 16, que diz assim, né? Que fala sobre o sofrimento de Paulo por amor ao evangelho. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nesta confiança de me gloriar. Eu posto que muito se glorie segundo a carne, também eu me gloriei. Porque sendo vós insensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos abofeteie no rosto, né? Então aqui, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, né? Então aqui, esses versículos que eu li para você, né, ele vem falando sobre o sofrimento da vida de Paulo, né? Mas Paulo, ele reagiu de maneira diferente. Como eu já disse para você, ele poderia simplesmente ter desistido, mas não foi isso que Paulo fez. Paulo também precisou de ajuda financeira e a comunidade filipense o socorreu. Portanto, imbuído de um amor, Paulo escreve para que retomasse um ânimo, se oferecendo como exemplo a ser seguido. Né? Então aqui Paulo ele se ofereceu, né? Com muito amor no seu coração. Depois de tudo que ele passou, ele foi socorrido pela comunidade filipense, né? Porque aqui diz que Paulo ele precisou de uma ajuda financeira, né? Talvez aí hoje você esteja precisando, mas Deus ele vai levantar pessoas, Deus ele vai enviar pessoas para estar te ajudando, para estar, né, de alguma maneira abençoando a sua vida, porque é assim que o Senhor faz, né? O Senhor ele pode até nos permitir, né? Ele pode até permitir que nós passamos por momentos difíceis, mas ele não vai deixar, né, que a gente passe sozinho. Ele vai enviar a providência, ele vai enviar o socorro, assim como ele fez, né, na vida de Paulo. E ele pode enviar pessoas assim como enviou lá em Filipenses, na vida de cada um de vocês. E aqui o segundo ponto dessa lição, nós vamos falar sobre Paulo, o servo. Porque Paulo ele não foi só amigo, Paulo ele não foi só pregador, mas Paulo ele serviu.
né? E aí nós vamos entender um pouquinho o que é servir, né? O que é servir com amor, o que é servir com o coração, né? Porque muitas das vezes a gente acha assim, eu vou ficar servindo alguém, né? Eu vou ser servo de alguém. Amados, mas deixa eu te dizer uma coisa, né? O servir é muito gratificante, né? Não tenha talvez a palavra servo ou serviço como apenas um empregado, né? Porque talvez quando a gente pensa assim, sou servo, né? Vou ser servo, vou ser empregado, né? Muitas pessoas talvez acham dessa maneira, né? Eu vou ter que aqui ficar servindo para alguém. Amados, é muito gratificante às vezes você servir alguém, você ser servo na casa do Senhor, né? Você servir as pessoas, isso é muito gratificante. E aqui diz assim: Paulo dedicou-se integralmente ao trabalho do Senhor e cumpriu sua missão com dedicação. Por causa do seu passado como perseguidor da igreja, ele sofreu com a dúvida de seus irmãos e irmãs quanto à sua integridade, e de perseguidor passou a ser perseguido. Ou seja, né, Paulo ele era um perseguidor, mas quando ele entendeu o chamado de Deus na vida dele, quando ele aceitou Jesus, né, vamos dizer assim, ele passou a ser perseguido. Talvez você aí na sua casa, né, servo e serva do Senhor, talvez você aí na sua casa que tenha decidido seguir os caminhos do Senhor, hoje está sendo perseguido por causa do amor a Cristo Jesus, por causa do Evangelho. Porque Paulo ele era um perseguidor, mas depois ele passou a ser perseguido. Em meio a tudo isso, aprendeu a fazer de sua vida um instrumento de pregação. Deus o fez entender que não deveria se limitar a questionar o porquê das situações, mas pensar em como tirar proveito delas para tornar Cristo conhecido. Por isso, movido pelo Espírito Santo, mesmo na prisão, ele podia cantar e orar. Paulo, já maduro e na cadeia, conseguiu olhar para além das algemas e das grades. Sua prisão transformou-se em oportunidade para que até os membros do império conhecessem a Jesus. Então está lá em Atos 16. Vamos ler lá Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, no 25, no versículo 25, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha só que interessante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas eles cantavam na prisão. Ou seja, Paulo estava preso. Mas o que eles fizeram? Oraram e cantaram louvores ao Senhor. Hoje você está se sentindo preso? Como você está se sentindo nessa manhã? Nos dias que nós estamos vivendo, como você tem se sentido? Mas comece a fazer como Paulo e Silas. Comece a cantar e a orar em meio à prisão que você se encontra. Comece, né, a adorar o nome do Senhor em meio à dificuldade que você se encontra. Porque aqui diz assim, e de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces. Amado, se você entender o poder da oração e da sua adoração, você vai ver que os alicerces da sua vida, eles podem ser sacudidos e algemas podem ser quebradas. O Senhor, ele pode quebrar cadeias e algemas na sua vida através da sua oração e através da sua adoração. O Senhor, né, o Deus que operou lá no passado, ele não é diferente do Deus que opera hoje. Os milagres que foram operados, né, lá na antiguidade, eles ainda podem ser operados hoje. Mas você precisa exercitar a sua fé, você precisa orar, você precisa adorar o nome do Senhor. Né, às vezes, nos dias de hoje, né, nós nos deparamos com muitas pessoas que dizem, mas os milagres não acontecem, né? Hoje quase não acontecem milagres. Você sabe por quê, amados? Eu costumo muito dizer isso.
Às vezes nós queremos ver, né, aqueles grandes milagres, né? Talvez hoje nós esperamos ver aquilo que é perceptível a todos, né, que está visível a todos, né? Ah, o milagre grande. Mas às vezes Deus já fez um milagre, entre aspas, considerado tão pequenininho, mas é um milagre que o Senhor fez na sua vida. Você sabia que hoje você abriu seus olhos, né, pela manhã? Foi um milagre que o Senhor fez na sua vida? Você sabia que hoje o fôlego de vida foi um milagre que o Senhor fez na sua vida? Você poder levantar e colocar os seus pés no chão e caminhar é um milagre que o Senhor fez na sua vida? E muitas das vezes nós falamos assim, o Senhor não faz milagre nenhum na minha vida. Eu não vejo milagre nenhum acontecer. Amados, os milagres eles acontecem. Só que às vezes nós não queremos enxergar. Abre os seus olhos espirituais hoje nessa manhã. O Senhor está realizando milagres na sua vida e você não tem visto. As coisas têm passado e você não tem visto. Mas os milagres eles estão acontecendo. Todos os dias o Senhor faz um milagre por mim e por você. Mas às vezes nós não queremos ver. Às vezes nós queremos ver, como eu já disse, as grandes coisas acontecerem. Os grandes acontecimentos. Mas o Senhor ele está fazendo. Então comece a enxergar aquilo que está à sua volta, aquilo que o Senhor ele tem feito à sua volta. Nessa semana eu comentava com uma pessoa, falo, gente, como o Senhor, né, ele cuida de nós, né, nos mínimos detalhes, em todos os detalhes, né? O Senhor ele envia providência, o Senhor ele te abençoa de maneira tal, quando você vê, você fala, foi isso que eu estava pedindo ao Senhor, né? E o Senhor ele envia providência. Esse é o Senhor que nós servimos. O Senhor ele cuida de você, da sua casa, da sua família em cada detalhe. Mas às vezes nós não enxergamos assim. Sabe, nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia, né? O Covid-19, né? O novo coronavírus, né? E essa doença ela não chegou no seu lar ainda. Por que ela não chegou no seu lar ainda? Você já parou para se perguntar sobre isso? O Senhor está guardando a sua família. O Senhor está guardando o seu lar. E aí você ainda pode falar assim, mas o Senhor ele não está fazendo nada por mim. Como não? Como o Senhor não está fazendo nada por você? A sua família, ela tem sido guardada pelo Senhor. O Senhor tem poupado os seus. Através da sua oração, através da sua adoração. Então não cesse de orar, não cesse de buscar, não cesse de adorar o nome do Senhor. Porque cadeias vão ser quebradas, né? Alicerces, né, de prisões, cadeias, né, vão se soltar de maneira que você vai falar assim, meu Deus, o Senhor faz todo milagre na minha vida. Então, continuando aqui, né, a gente está falando sobre Paulo, servo, né, e aí ainda diz assim aqui, Paulo, já maduro e na cadeia, conseguiu olhar para além das suas algemas e grades. Sua prisão transformou-se em oportunidade para que até os membros do império conhecessem Jesus. As cadeias não limitavam nem impediam Paulo de fazer o que tinha que ser feito. Não falamos de um Paulo conformado com a cadeia, nem insensível à ausência da amizade, mas alguém que olha além e consegue ser pioneiro na prisão do evangelho em Roma. As cadeias prendiam seu corpo, mas sua mente e seu espírito eram livres. Ou seja, Paulo, né, ele estava vivendo na cadeia, o seu corpo físico estava preso. Mas a sua alma, a sua mente, né, e o seu espírito eram livres. Porque ele sabia, né, quem estava com ele. Né? E nós hoje, às vezes, nós podemos nos prender por inteiro. Não só o nosso corpo físico, mas às vezes a nossa mente, o nosso espírito está totalmente preso à dificuldade que a gente está passando. Aí eu trago de novo para você, né, o copo. Se eu manter firme, né, o meu pensamento de que esse copo ele está vazio, ele realmente vai se mostrar vazio para mim. Mas se eu tirar o foco, né, desse copo que ele está, né, pelo meio, eu vou começar a achar que ele está assim cheio. Né? Às vezes eu olho para esse copo e eu acho que ele está simplesmente vazio. Esse copo está vazio, ele não está totalmente cheio. Mas se eu começar a enxergar de maneira diferente, não, esse copo ele tem água suficiente para matar uma sede.
Talvez ele não esteja totalmente cheio, mas ele pode, né, matar uma sede. E que maneira você tem enxergado a sua dificuldade hoje? Aí aqui ainda fala assim, suas experiências lhe deram possibilidade de incentivar seus leitores e leitoras a alegrar-se no Senhor e por meio do serviço a Deus. A carta aos Filipenses é considerada epístola, carta da alegria. O objetivo de Paulo era demonstrar que o sofrimento não derrubava a alegria do serviço. Afinal, apesar das dores, seus propósitos estavam sendo alcançados. Por isso, reforça que tudo o que aconteceu com ele serviu para o progresso do Evangelho. Né? Talvez a sua luta, a sua dor, né, ela vai servir para propagar o Evangelho. Né? Eu não sei, né, qual o propósito do Senhor, né, na sua dor, né? Eu sei qual o propósito que o Senhor tem, talvez, nas dificuldades que Ele tem para a minha vida. Mas eu não sei, né, qual o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Mas às vezes Ele vai usar a sua dificuldade para salvar outras vidas. Às vezes o Senhor ele vai usar o seu testemunho para que outras vidas se fortaleçam. Assim como usou a vida de Paulo. Paulo ele foi usado como exemplo. Né, que apesar das perseguições, apesar das provações que passou, ele não deixou de pregar o Evangelho. Ele não deixou de crer, né, em Jesus Cristo. Por amor de Deus, ele sofreu tudo isso. E nós hoje, às vezes, não passamos nem uma terça parte daquilo que Paulo passou e a gente já quer desistir. Paulo desejava persistir no foco. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso lhe dava forças para dar significado tanto à vida quanto à morte. Ele já não se apegava às conquistas materiais ou favorecido status social que já tinha experimentado. Jesus lhe ensinou a não deixar seduzir por tudo isso e lhe mostrou que realmente precisava ser valorizado. Na sua trajetória com Deus, ele conseguiu entender que todo o seu currículo não se comparava com a glória que receberia por servir a Jesus. Então ali, né, na trajetória de Paulo com Deus, né, ele percebeu que os prazeres do mundo, né, não seriam comparados ali, não chegariam nem perto, né, da glória que ele receberia em receber, né, em servir a Jesus. E agora, né, como a gente está falando aqui sobre as características de Paulo, né, nós falamos aqui sobre o Paulo amigo, Paulo servo, né, e agora nós vamos aprender mais ainda com Paulo, né, aprendendo com Paulo. Paulo foi um ser humano com defeitos e fraquezas como qualquer outro. Ou seja, Paulo foi carne, como nós. Um ser humano cheio de falhas, um ser humano cheio de defeitos. No início da sua conversão, queixava-se de não conseguir fazer o bem e está sempre voltado para o mal. No entanto, ele se permitiu moldar e amadurecer no Senhor. Olha só, algo bem diferente que aconteceu na vida de Paulo. Paulo ele era um ser humano, cheio de falhas, cheio de defeito. No início, né, da sua conversão, ele se queixava, né, porque ele não conseguia fazer o bem, ele estava sempre voltado para o mal. Porém, Paulo ele se permitiu, olha só, no entanto, Paulo permitiu-se moldar e amadurecer no Senhor. Quando nós permitimos o Senhor nos moldar, as coisas elas começam a acontecer. Talvez hoje você está passando por determinadas situações, né? Porque hoje você não está se permitindo, não está permitindo que o Senhor entre na sua vida e te molde por completo. Que o Senhor, né, faça você amadurecer por completo. Às vezes está faltando isso na sua vida. Paulo, ele permitiu ser moldado e amadurecer no Senhor. Se no começo do seu ministério, Paulo olhou para a desistência do companheiro João Marcos na sua primeira viagem missionária, como quem julga que um copo com água pela metade é um copo meio vazio, agora preso e cheio de experiência com Deus, o seu olhar para a vida não abre mão de alguns princípios. Né? Paulo aqui, depois de tudo que ele passou, ele não abriu mão de alguns princípios. Né? E um desses princípios é a alegria. Paulo se alegra, apesar das dificuldades, que está lá em Filipenses. Vamos lá, em Filipenses.
Filipenses. Abra sua Bíblia comigo. Em Filipenses 1, 4, que diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, né, Paulo, ele tinha as suas dificuldades, né, mas ele não abriu mão de um princípio, que era se alegrar. Incentivava a igreja de Filipos a proceder da mesma forma. Não era uma alegria descompromissada com a realidade, mas aquela que encontra na fé em Jesus Cristo a certeza de que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, que está lá em Salmo 30, no capítulo 5. O choro ele dura uma noite, mas a alegria ele vem pela manhã. Né? A gente pode até passar, né, por momentos de dificuldade, mas a gente tem que se alegrar no Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que a alegria do Senhor ela é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, então eu tenho que me alegrar. Porque o Senhor ele vai me renovar, o Senhor ele vai me dar força para vencer. Né? E aqui, como eu já citei, né, em Salmo 35, fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela tem que vir pelo amanhecer. É assim que o Senhor faz conosco, amado, comigo, com você. Você pode chorar uma noite inteira, mas o Senhor ele vai derramar a alegria dele sobre você nessa manhã. Talvez aí você na sua casa você esteja passando por esse momento, mas o Senhor ele vai derramar a alegria. Comece a se alegrar no Senhor. O Senhor ele vai te fortalecer. Por vezes, a falta de experiência na vida faz com que a gente encare as situações especialmente difíceis de um modo muito equivocado. Nos tornamos pessimistas e o desespero muitas vezes toma conta, atrapalhando e deixando a ansiedade tomar conta de tudo. A ansiedade é uma leitura equivocada do mundo. Então, Paulo ensina como proceder diante disso. Oração, súplica e ações de graça, que está em Filipenses 4, 6 a 8, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? Ou seja, não andeis ansioso, né, por coisa alguma, mas ore ao Senhor. Né? A ansiedade, muitas das vezes, ela tira o nosso foco daquilo que é bom, né? E a gente fica com foco só no que é ruim. A gente não consegue colocar o foco, né, no que o Senhor ele pode fazer nas nossas vidas. Mas aqui em Filipenses, Paulo diz, né, não fiqueis ansiosos com coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus, né, as suas orações, as suas súplicas em ações de graça. Né? Dobre os seus joelhos e vai orar, vai falar com o Senhor. Porque o Senhor ele pode fazer algo por você. Olhar a vida com alegria não significa menosprezar as dores de um relacionamento frustrado, de perda de um emprego ou de uma reprovação na vida acadêmica. Significa não se enterrar na dor, mas encontrar em Deus o significado e força para superar. Olha só que parte interessante. Olhar a vida com alegria não significa menosprezar as dores. Ou seja, né, quando você se alegra, quando a gente fala de se alegrar no Senhor, não significa que você vai deixar seus problemas de lado, menosprezar os seus problemas. Entendeu? Significa, né, que você não vai se enterrar nessa dor, que você não vai deixar essa dor te matar. Porque muitas das vezes a gente passa por situações que a gente mesmo se enterra nela. Às vezes a saída, a solução está logo à frente. Mas aí, né, como a dor às vezes é tão grande, tão forte, a gente prefere se enterrar nela, porque às vezes é o mais fácil. Né? Às vezes é a saída mais fácil que nós temos. Um dos significados é o serviço a Cristo e ao próximo, que nos ensina e nos fortalece.
E não é isso. E não é serviço. Outro princípio de Paulo, serviço. Paulo serviu a Deus por meio do seu compromisso missionário, priorizando a evangelização dos gentios. No serviço, Deus encorajou, orientou, consolou e abriu o entendimento. Servir a Deus é uma bênção e não um favor. Na experiência comprometida de Paulo, ele ganhou sabedoria para lidar com a própria vida, abrindo mão de uma vida egoísta e em benefício próprio. Uma das maneiras de aprendermos a lidar com a vida é servir as pessoas com a expressão do nosso compromisso com Cristo. Vamos nos deparando com histórias diferentes nas nossas outras dores, sofrimentos e alegrias. Às vezes, para lidar melhor com os nossos problemas, temos que deslocar o nosso olhar. No compromisso de levantar para ajudar alguém, Deus se encarrega de fazer em nós e por nós aquilo que nós não conseguimos. Olha só que interessante. Às vezes, para a gente conseguir lidar com o nosso problema, nós temos que deslocar o nosso olhar, tirar o foco daquele problema. Né? E olha só que interessante, no compromisso de levantar para ajudar alguém, Deus se encarrega de fazer por nós. Quando nós nos disponibilizamos a ajudar, a abençoar a vida de alguém, Deus ele cuida de nós. Porque às vezes nós somos egoístas. Se eu tô com um problema, eu não quero saber de ajudar o meu irmão. Eu tô com um problema, então o irmão que se vire com o problema dele. Né? O fulano lá, aquela pessoa que se vire com o problema dela. Não, amados, a gente não tem que agir assim. Né? Se o meu irmão ele está com um problema, eu posso até estar com um problema também, mas às vezes eu posso ajudar ele. Mesmo estando com um problema, eu posso tirar um tempo e ajudar ele. Porque quando você cuida da dor de alguém, Deus cuida da nossa dor. Quando você cuida de alguém, o Senhor ele está cuidando dos seus, o Senhor ele está cuidando de você. É isso que nós devemos fazer. Né? Mas às vezes nós somos egoístas. Olha só, Paulo, né, quando ele começou a servir a Deus, ele abriu mão da sua vida egoísta e do seu benefício próprio. Muitas das vezes a gente só pensa em nós. Eu tô com um problema, eu tenho que correr atrás por mim. O irmão, né, fulano de tal, né, a pessoa, o vizinho, né, a minha mãe, o meu irmão, eles que se virem com o problema deles. Não. Vamos ajudar um ao outro. Vamos nos unir, né, como irmãos, vamos nos unir, né, no amor de Cristo Jesus e ajudar uns aos outros, porque o Senhor ele vai cuidando. Nós vamos cuidando das pessoas e o Senhor ele vai cuidando de nós. Nós vamos, né, abençoando a vida das pessoas, né, e Deus ele vai nos abençoando. E é assim que acontece. E aqui ainda fala, né, de mais um princípio que Paulo ele não abriu mão, né, além da alegria e do serviço, é o companheirismo. Paulo escreveu cartas, caminhou com homens e mulheres que lhe mostravam o valor e os dilemas da amizade, que lhe sustentaram de todas as formas e dividiram com ele o árduo trabalho missionário e a vida. Ter boas pessoas por perto é fundamental. Elas nos inspiram, nos consolam, nos advertem, enxergam coisas que às vezes a dor e a ansiedade nos impedem de ver. Precisamos nos abrir ao companheirismo e à amizade. Quando não conseguimos ver o copo meio cheio, precisamos de alguém que veja por nós. Ou seja, Paulo ele também foi amigo, né? Paulo ele caminhou com pessoas que muitas das vezes exortaram ele, né? Quando ele errou, quando ele precisou de um puxão de orelha, ele tinha pessoas lá que foi lá, e puxou a orelha dele. Mas ele teve pessoas ao lado dele que quando ele precisou de um abraço também abraçou. Né? Aqui diz, ter boas pessoas por perto é fundamental. Elas nos inspiram, nos consolam, nos advertem, enxergam coisas que às vezes a nossa dor nos impede de ver. Né? Como eu disse, né? Aqui vai falar mais uma vez do copo. Né? Quando eu não consigo ver que esse copo, né, ele está meio cheio, nós precisamos de alguém que veja isso por nós. Nós precisamos ter alguém ao nosso lado que fale assim: Juliana, esse copo ele está meio cheio. Esse copo ele pode matar uma sede.
Nós precisamos ter essas pessoas ao nosso lado. Nós precisamos ter, né, pessoas assim. Nós precisamos ser assim para as pessoas também. Nós precisamos ser aquelas pessoas, né, que ajuda, que levanta. Nós não temos que ser aquela pessoa, né, que se a pessoa está caída, vai deixá-la caída. Não, se eu vejo alguém caído, eu vou lá, vou estender a minha mão e eu vou ajudar essa pessoa a levantar. Assim como nós temos que ter pessoas que façam isso por nós, nós temos que ser assim para as pessoas também. Eu não sei você, mas eu tenho muitas pessoas que fazem isso por mim. Eu tenho muitas pessoas que hoje eu sei, né, que se eu chorar eu vou ter um ombro amigo, né, para que eu possa deitar ali, né, e orar, né, e ser confortada, né. Hoje eu tenho pessoas que se eu errar, né, vão puxar a minha orelha, né, e eu sei, né, eu creio, né, que eu sou assim para algumas pessoas, para as pessoas também, né, para aqueles que estão ao meu lado, né, para aquelas pessoas que Deus coloca na minha vida, né, muitas das vezes Deus coloca pessoas na sua vida, né, para que você possa fazer isso, né? Às vezes você pode achar assim, mas eu não faço nada por alguém, mas às vezes um sorriso que você abre pela manhã para alguém, né, já foi o suficiente, né? Eu já passei por situações assim, né, de apenas sorrir para a pessoa, né, e a pessoa falar que era aquele sorriso que estava precisando. Às vezes apenas um abraço que a pessoa está precisando, né, e às vezes você tem esse abraço para dar. Então, seja essa pessoa, seja um companheiro na vida das pessoas, né? Seja aquele, né, que enxerga, né, não só o lado da dor, mas que enxerga algo de bom na dor daquela pessoa, né? Que consegue fazer a pessoa enxergar o lado bom, né? O que tem de bom atrás daquela experiência ruim que ela está vivendo. Seja assim para as pessoas, seja bênção na vida das pessoas, seja bálsamo na vida das pessoas, né? Aqui fala, né, que quando nós não conseguimos ver o copo meio cheio, precisamos que alguém veja por nós. Né? Se você não está conseguindo ver, né, essa dor que você está passando como algo bom, né, procure alguém. Tenha alguém ao seu lado. Né? Porque às vezes nós nos fechamos, sabia, amados? Às vezes nós nos fechamos para isso. Às vezes nós temos até pessoas ao nosso lado, mas nós nos fechamos. Aí às vezes nós não queremos que nem a pessoa enxergue nada por nós e nem nós mesmos conseguimos enxergar. Mas permita-se, né, que as pessoas entrem, que as pessoas se acheguem até você para que te ajudem a caminhar. Se a sua caminhada está difícil, Deus vai levantar pessoas para te ajudar a caminhar. Né? Se o momento que você está passando é difícil, Deus vai ajudar, Deus vai levantar pessoas para poder te ajudar. Né? E nós estamos aqui chegando, né, ao final dessa escola dominical, nós já estamos caminhando para a conclusão dessa lição de hoje, né? Mas antes de terminar, né, antes de chegar à conclusão, eu quero trazer para você, né, mais uma dinâmica, mais um quebra-gelo que o Senhor ele colocou no meu coração nessa manhã. Né? Nós temos aqui duas bexigas, né? Uma vazia e uma já cheia. Né? E eu vou encher essa daqui um pouquinho para eu poder estar trazendo essa reflexão para sua vida nessa manhã. Pronto. Já são as duas cheias. E o que eu quero trazer para você nessa manhã é o seguinte. Esse balão, ele representa a nossa vida. Ele representa a maneira com que nós vamos lidar com as situações que nós estamos vivendo. Esse balão aqui, ele está completamente cheio, amarrado. E se eu soltar, ó, ele vai permanecer cheio, voando. Mas eu tenho esse, que ele representa também a nossa vida, porém ele não está amarrado, ele está cheio. E se eu começar a abrir, ele vai esvaziar. Né? E aqui fala assim para nós. Aqui apresenta duas maneiras de como lidar com as situações difíceis da nossa vida. Manter-se cheio, né, que foi o caso do primeiro balão, resistente, animado e com fôlego de vida. Ou, como foi a experiência do segundo balão, deixar-se desanimar, esvaziar-se pouco a pouco. Paulo foi alguém que aprendeu a superar suas dificuldades e ajudou a outras pessoas a fazerem o mesmo, partilhando suas experiências por meio de cartas e de Filipenses. Ou seja,
De que maneira você tem enfrentado as dificuldades da sua vida? Será que você tem tentado enfrentar as dificuldades da sua vida, né, resistente, animado e com fôlego de vida? Ou será que você tem deixado se esvaziar pouco a pouco, como aconteceu com esse balão? Paulo, ele aprendeu a superar as dificuldades e ainda ajudou outras pessoas. Que nós possamos aprender a superar as nossas dificuldades, né, e ajudar outras pessoas também. A conclusão diz assim: a vida é uma grande aventura que pede de nós coragem. As palavras de Paulo aos irmãos e irmãs filipenses são um incentivo para permanecermos firmes, mesmo quando as dificuldades nos sobrevêm. Tais dificuldades não serão eternas. Aliás, a nossa eternidade é sem dor. Precisamos e podemos crer nisso. As cadeias de Paulo aprisionaram seu corpo, não seu coração. Este estava livre porque Jesus reinava nele. Alegria, serviço e amizade fizeram parte da trajetória de Paulo e podem marcar positivamente as nossas vidas. Por meio de tais princípios, encontramos consolo, coragem e renovo. Dessa forma, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então essa é a lição para nós nessa manhã. É o que Deus tem para nós nessa manhã. A vida é uma grande aventura que pede de nós coragem. Será que você tem tido coragem para viver essa aventura, para viver essas dificuldades que vêm da sua vida? Aqui fala, né, que Paulo, o seu corpo ele estava preso, mas o seu coração não. Então não deixe o seu coração ficar preso a essas dificuldades. O seu corpo físico ele pode até ficar preso, mas não deixe o seu coração também ficar aprisionado nessas dificuldades. Creia no Senhor. E outra vez aqui a palavra do Senhor em Filipenses 4:4. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor ela é a nossa força. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Creia nisso, amados, nessa manhã, porque o Senhor ele tem grandes coisas para fazer. Quais são os ladrões de alegria da sua vida? Como aplicar os princípios ensinados por Paulo para enfrentar as dificuldades da nossa vida? Essas são duas perguntas, ao final dessa lição, para mim e para você. Que você possa hoje, durante o dia, refletir, nessa palavra, nessas duas perguntas, essas duas reflexões. Quais são os ladrões de alegria da sua vida? O que tem roubado a sua alegria nesses dias? É a falta de dinheiro, é a falta de emprego, é a doença, é a dificuldade, é a falta talvez de alimento dentro da tua casa. O que tem roubado a sua alegria? E como aplicar os princípios ensinados por Paulo para enfrentar essas dificuldades? Paulo aqui, ele nos ensinou várias maneiras, da gente poder estar vencendo essas dificuldades. De que maneira você pode, aplicar esses princípios para enfrentar essas dificuldades? E aqui, no finalzinho, tem aqui algumas leituras bíblicas para você estar fazendo aí durante a semana, caso você queira, que está em Filipenses 1, do 12 ao 30, Filipenses 2, do 1 ao 16, Atos 16, 11 e 40. 3 textos aí para você estar meditando aí durante a semana, e que o Senhor ele possa ter falado ao seu coração nessa manhã, através dessa palavra. Que o Senhor ele venha, te fortalecer nesses dias, que o Senhor ele venha estar enviando pessoas para estar te ajudando a superar e a vencer as dificuldades, que você venha ser uma pessoa forte, se alegrar no Senhor. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe, te dê um final de semana abençoado, debaixo da potente mão dele. Que o Senhor venha abençoar a sua família, providenciar tudo aquilo que você precisa e derramar a alegria e a paz dele sobre o seu lar. Vamos estar fechando os nossos olhos, nós vamos estar orando, e eu vou estar aqui colocando um louvor para as nossas vidas. A letra desse louvor, ele fala: eu te vejo em tudo.
né? E que você possa ver o Senhor em tudo na sua vida, na formação das nuvens, que você possa enxergar o Senhor nas suas dificuldades, que você possa enxergar o Senhor nas suas dores, que você possa enxergar o Senhor, né, na porta de emprego que se abre ou na porta de emprego que se fecha sobre a sua vida. O Senhor, Ele não vai deixar, amados, você perecer, né? Feche os seus olhos e vamos estar orando ao Senhor, né? Meditando na letra desse louvor. Aqui nesse louvor ele fala na formação das nuvens, né? Nós vemos o Senhor, né? Então no abrir dos nossos olhos pela manhã nós vemos o Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu quero aqui te agradecer, ó Deus, por essa escola dominical. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Senhor, em cada dificuldade. Pai, o Senhor tem estado conosco nesses momentos difíceis, Senhor, que nós temos passado, ó Deus. Pai, nós cremos que o Senhor é a nossa alegria, ó Deus. Pai, nós cremos que o Senhor é a nossa força, Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, aqueles que se encontram, Senhor, sem forças, desanimados, ó Pai. Deus, eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor venha entrar em cada lar, derramar a tua alegria, derramar a tua força sobre os seus filhos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha estar enviando, Senhor, a providência, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Pai, entra, Senhor, em cada lar, Senhor, traz a esperança, envia, Senhor, pessoas, Senhor, para estar ajudando os teus filhos, Senhor, e faça de nós, Senhor, instrumentos, Senhor, de bênção, Senhor, na vida das pessoas. Pai, que nós venhamos ser bálsamos, Senhor, que nós venhamos ser pessoas que levantam as pessoas, que nós venhamos ser pessoas que curam pessoas, Senhor, através, Senhor, da tua presença, ó Deus, que nós venhamos, Senhor, pregar o evangelho, Senhor, em tempo, Senhor, e fora de tempo, independente das nossas dificuldades. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa manhã. Pai, que o Senhor venha, Senhor, acampar os seus anjos em cada lar nesse momento, Senhor, e nos dê, Senhor, um domingo abençoado, Pai. Nós somos gratos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Né? Essa é a nossa escola dominical de hoje, né? Logo à noite nós temos o nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Venha, né, assistir online o nosso culto e convide mais um, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais, né? A página da Igreja Metodista, né? Pelo Facebook, Instagram, né? YouTube. Vamos assistir, vamos adorar o nome do Senhor, lembrando que a igreja sou eu e você, né? Talvez você esteja falando, eu não vou assistir o culto porque o culto tem que ser assistido dentro de uma igreja. Amados, a igreja somos nós, né? Então vamos assistir aos nossos cultos, convidar a nossa família, nossos amigos, para juntos, mais tarde, às 19h30, estar assistindo, adorando ao nome do Senhor. Amém, amados? A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, um final de semana abençoado.